Obrigada, Ana Laura, por esta belíssima introdução e boa noite a todos. Mais uma vez bem-vindos e obrigado por estarem também aqui na Escola de Nova Acrópole de Lisboa. Só aqui para nos orientarmos, esta apresentação vai estar dividida em 3 partes. Eu farei a parte mais contextualizar quem foi Francisco de Goya, a sua vida, a sua obra, a sua época. E depois o Luís irá fazer uma análise de uma das obras dele, Sacrifício a Vesta, de um ponto de vista mais da sua composição. E depois a Débora leva-nos então ainda a mergulhar mais neste quadro e a olhá-lo de um ponto de vista filosófico e simbólico. Então, começando, quem foi realmente então este Francisco José de Goya e Lucientes? Ele é considerado um dos mais importantes artistas espanhóis, pintores espanhóis do final do século XVIII e início do século XIX. Considerado o último dos velhos mestres e o primeiro dos modernos, pelo seu estilo singular. Ele definia a pintura como uma ciência sagrada e dizia que era necessário uma liberdade interna e externa para que pudéssemos prosseguir com os estudos de pintura. Além disso, ele dizia que a natureza era a verdadeira mestre dos pintores e era que através dela os pintores, os artistas conseguiriam aprender e avançar no seu estudo. Realizou centenas de obras, estão espalhadas pelo mundo inteiro e inspirou-se em Velázquez, em Rembrandt, mas tinha de facto este estilo muito único que era difícil de classificá-lo num estilo específico. E na altura da invasão de Napoleão, na altura em que ele vive e que Espanha é invadida por França, é através da gravura que ele acaba por exprimir os seus sentimentos pessoais mais íntimos em relação àquela época, do ponto de vista político e também social. Muito do que conhecemos do seu percurso de vida chega até nós através de correspondência que ele trocava com familiares e com alguns dos seus amigos. Mas é realmente através da sua obra que conseguimos fazer uma verdadeira viagem por quem foi Francisco de Goya e a própria época em que ele viveu. E é mais ou menos isto que vou tentar fazer nesta parte introdutória. Ele nasce em Fuente de Todos, uma pequena localidade perto de Saragossa, a 30 de março de 1746. Ele é o quarto de 6 filhos e os seus pais faziam parte da classe média. Ele terá estudado na escola de Padres Escolápios e aqui conhece um dos seus grandes amigos que o acompanham para o resto da sua vida, Martin Zapater, e conhece também um padre Piatelli que o recomenda para estudar desenho porque reconhece de alguma forma o seu talento natural para o desenho. Então ele, com 13 anos, começa a estudar com um artista local, José Luzan, que tinha um estilo barroco tardio e tinha estudado em Nápoles e tinha ligações à academia. Goya afirma que lhe tinham sido dadas as melhores gravuras que ele, Luzan, tinha para as copiar. Isto era o estilo de Luzan. Ele ensinava aos seus alunos, dando-lhes cópias de alguns grandes pintores europeus e dizia para ele as copiar. A primeira obra que se conhece, mais ou menos, provavelmente ele não tinha ainda 13 anos, terá sido um relicário que agora foi destruído numa igreja da sua pequena vila. É depois, quando ele se muda para Madrid, porque de facto naquela época Madrid era o sítio onde um jovem pintor poderia se destacar na pintura, então ele muda-se em 1763 com o seu futuro cunhado Francisco Baio Subis, de que também aprendeu. Depois de chegar a Madrid, na verdade ele passa alguns anos em Madrid, mas nesta altura a Itália seria a meca dos artistas. Muitos artistas iam até a Itália para se encontrarem, para se inspirarem. E é aqui que ele ganha, de facto, reconhecimento como pintor. Esta é uma das suas obras iniciais, deste início de carreira, digamos, que foi feita em 1771. É
Faz parte de uma série de quadros com estes temas mitológicos. Este é Sacrifício a Pan, e nós iremos abordar em mais detalhe o Sacrifício a Vesta, mas é um quadro, é uma série de quadros que lhe traz, de facto, reconhecimento. Em Roma, ele fica alojado numa zona de artistas, e é aqui também, através de um livro de esboços que foi encontrado, que aparecem as primeiras, no fundo, ideias para pinturas que ele depois irá fazer em Espanha, quando regressa à Espanha 2 anos depois. Nesta altura, em cerca de 1773, ele casa-se com Josefa Baió, e durante este período havia uma relativa estabilidade em Espanha. E aqui, através destes três quadros, conseguimos perceber o artista multifacetado. Ele foi contratado, aliás, começa a trabalhar como pintor de cartões para a Real Fábrica de Tapeçarias de Santa Bárbara, e esta fábrica, no fundo, estas tapeçarias iam decorar os palácios da aristocracia. Este aqui, por exemplo, o guarda-sol, foi encomendado pelo príncipe e pela princesa das Astúrias, e retrata aqui uma cena cotidiana. E tinha aqui este estilo também rococó, favorecido pelo iluminismo. Em 1780, ele é reconhecido como um grande pintor depois de pintar aqui esta obra, Cristo na Cruz, e até é nomeado como membro honorário da Real Academia de Belas Artes de São Fernando. No entanto, esta obra é depois rejeitada logo o ano a seguir, porque no fundo da Inquisição, que já estaria nesta altura, diz que havia erros na figura da caridade e um esquema, e um quadro era um quadro muito sombrio. É como retratista para a aristocracia que ele, no fundo, vai se estabelecendo nos círculos culturais daquela época. Neste quadro, ele representa a família do Duque de Osuna, de quem muitas obras são encomendadas, e acaba por ser patrono dele até à guerra e à ocupação francesa. E é aqui também, em 1783, que ele adota o nome de Francisco de Goya. Ele acrescentou ao Francisco Goya para dar aqui também este lado mais aristocrático, e também mostrar que estava, no fundo, também fazia parte desta aristocracia. Nesta altura ele teria já cerca de 40 anos, e na sua correspondência com este tal amigo de infância, o Zapater, ele afirma que estava a aprender francês, já falava italiano e tinha ficado velho, com tantas rugas que não me reconhecerias, exceto pelo pão redondo estou e os meus olhos fundos. Estou certamente a sentir todos os meus 41 anos. É aqui depois que ocorre uma mudança importante na vida e que se expressa um pouco nas suas obras. Ele, aos 46 anos, é acometido por uma grave doença, que não se sabe propriamente a sua origem, diz que poderá ter sido sífilis ou até envenenamento por chumbo, e fica paralisado temporariamente, com uma cegueira parcial e surdez que depois acompanhou até ao final da sua vida. Enquanto ele convalescia, pintou uma série de pequenas telas, como esta que está aqui, Casa de Loucos, sobre temas um bocadinho fora do vulgar. Ele não se sabe bem ou não se isto são temas da sua imaginação, ou se ele mesmo assistiu a esta cena. A verdade é que este quadro, nota-se que ele perde um bocado aquelas imposições da época e sente-se mais livre para expressar aquilo que ia interiormente. E ao mesmo tempo este quadro provavelmente não tinha objetivos de venda, e daí também estes temas um bocadinho mais ousados. Também logo a seguir, que há aqui uma série de desenhos e esboços, e que depois fazem parte de uma série muito conhecida que vai inspirar artistas já do século XX, que são os Los Caprichos, que é uma série de gravuras, no fundo, e que são sátiras contra os costumes daquela época, cerca no final do século, em 1799. Depois, também nesta altura, Goya
atinge se calhar aqui um dos seus máximos de ousadia e rompe com todas as convenções da época, pintando uma mulher real, ou seja, não era uma mulher, uma figura mitológica, nem era uma deusa, completamente nua e a olhar fixamente o espectador. E também pinta a sua peça complementar, a Maja vestida com trajes até da época, das mulheres espanholas da época. Existem muitos rumores sobre a origem destes dois quadros. A verdade é que passado pouco tempo, estes quadros foram confiscados pela Inquisição Espanhola, mas diz que eles foram encomendados mesmo a Goya. Depois, além da produção de retratos privados, porque ele já tinha aqui uma certa cariz social, ele pinta, é nomeado o pintor oficial de Carlos IV. E ele também tinha nesta sua característica que ele, nas personagens que pintava, ele denunciava aqui algum carácter nas pessoas que pintava. Não era um retrato, digamos, muito comum para a época. Era possível ver que ele, mesmo através dos seus retratos, ele tinha uma certa sátira. Por exemplo, aqui, o reinado de Carlos IV já é, digamos que há muitos distúrbios nesta altura de Espanha, que são também acentuados pela Revolução Francesa que estava a acontecer, e Carlos era considerado um governante fraco pelo povo espanhol, dizendo-se que ele era manipulado pela sua mulher Maria Luísa. Aliás, Francisco de Goya, que também se autorretrata neste quadro, está ali do lado esquerdo, ao pé de uma tela muito grande, assim, já meio obscurecido, ele retrata a rainha no centro desta tela. No fundo, se calhar já mostrando aqui este domínio de Maria Luísa sobre o próprio rei Carlos IV. Havia aqui uma espécie de trio de governantes que o governo era, por um lado, Carlos IV, Maria Luísa e também o primeiro-ministro Manuel de Godoy. Na verdade, nesta altura, houve um movimento popular, em 1808, que provocou a queda de Manuel Godoy e Carlos IV foi obrigado, no fundo, a abdicar para o seu filho Fernando VII, que está ali do lado vosso esquerdo, pintada a azul, também na primeira linha desta imagem. Na verdade, Fernando VII era até simpatizante de França. Ele acaba por acolher os exércitos de Napoleão, no fundo com a esperança que se iria manter como rei, mas teve que depois abdicar do seu trono para o irmão de Napoleão, José, que reinou então Espanha durante cerca de entre 1808 e 1814. Goya, que era o pintor do rei, quando houve a ocupação francesa, continuou e teve que prestar juramento no fundo, ao rei francês, e o rei francês até o condecorou com a Ordem Real de Espanha. Ele continuou a pintar retratos para alguns dos ministros e autoridades deste governo de ocupação, mas a verdade é que depois houve uma grande revolta e uma grande guerra civil, digamos, e este quadro é pintado depois de já Fernando VII ter recuperado o seu trono, mas aqui Goya retrata, e este quadro é considerado uma das grandes maravilhas da história da arte, porque Goya retrata esta sangrenta ocupação das tropas francesas e o movimento popular que estava por detrás e de resistência. Aliás, vê-se aqui nesta obra um fuzilamento ao povo e há uma figura central com os braços abertos e que tem aqui até quase como um Cristo que se sacrifica pelo bem da sua pátria. Então, Goya, na verdade, apesar de ser o pintor oficial e de uma aristocracia, ele vive dolorosamente todos estes distúrbios que houve, esta ocupação francesa e depois o próprio reinado seguinte, depois da ocupação francesa. Fernando VII o seu trono é restituído e ele acaba por fechar teatros, universidades, faz censura, a imprensa também é censurada e a Inquisição é restabelecida, porque havia aqui um movimento francês
que já vinha um bocadinho contra estes cânones da Inquisição e que foi, novamente, a Inquisição é reposta. É nesta altura que Goya começa a distanciar-se da corte. Ele, o próprio rei Fernando VII preferia outro pintor da altura, que era Vicente López, e foi ele que foi fazendo os retratos, e Goya compra uma quinta nos arredores de Madrid, a Quinta del Sordo, e ele continua a sua atividade para a igreja, que sempre foi sua patrona, e pinta retratos e outras imagens também. Também é nesta altura que surge uma série de gravuras chamadas Desastres da Guerra, que foi algo que ele nunca conseguiu superar e sempre foi retratando algumas destas imagens que ele próprio viu. Ele também, nesta altura, em 1819, também é novamente acometido por uma grande doença. Há um médico que depois também é imortalizado numa das suas obras, que é o Dr. Arriega, e que Goya diz que o Dr. Arriega salvou a vida dele nesta altura. E, além disso, também é nesta altura que são aqui as suas, chamada a série das pinturas negras. Ele, no interior da sua quinta, ele pinta diretamente na parede esta série de telas gigantescas, pintadas diretamente na parede, onde retrata figuras também mitológicas. Temos ali Saturno do Verão de Sorrijo e, ao mesmo tempo, faz sátiras ao clero. Aqui, por exemplo, retrata a Inquisição como esta figura aqui, que é um bode, chama-se El Gran Cabrón, este quadro, e no fundo mostra aqui esta atmosfera opressora que existia em Espanha nesta altura. Havendo este clima ainda tanto de opressão, a verdade é que a maior parte dos artistas começaram-se a refugiar em França. E o próprio Goya doa, neste caso, a sua quinta, esta quinta, ao seu neto, e dizem que ele recebeu licença do rei e foi para Bordeaux, onde vai passar então os últimos anos da sua vida. Um dos artistas que no fundo era amigo de Goya relata a sua chegada como um surdo velho, desajeitado e fraco, que mal sabe falar francês, mas estava feliz e ansioso de ver o mundo. Ele, em Paris, mesmo nos últimos anos de vida, pinta retratos surpreendentemente modernos e soberbos, baseados em memórias e temas que lhe tocaram na altura, como é o caso das touradas em Espanha, com sátiras também contra o clero, e na verdade esta série é uma série também de chamadas litografia. A litografia surgiu também neste período, uma espécie de impressão que é feita, e ele no fundo representa aqui a Festa Nacional Espanhola, a tourada, mas marcando esta brutal, no fundo está aqui a condenar um pouco a violência humana. Quando ele morre em 16 de abril de 1828, com 82 anos, em Bordeaux, era apreciado apenas por um pequeno grupo de pessoas que o seguiram desde a sua vida, desde alguns familiares e alguns dos seus amigos, porque de facto ele tinha um estilo profundamente individual e que não se encaixava em nenhum dos estilos da época. Ele pintou sobre a natureza humana, teve pinturas religiosas, históricas, mitológicas, fez sátiras políticas, criticou as superstições e abordava temas muito controversos que na altura não eram muito bom vistos pelos outros colegas artistas. O gênio de Goya, na verdade, só se torna referência no início do século XX e inspira artistas como Picasso, com a sua Guernica, e o próprio Salvador Dalí, com os seus Los Caprichos. E feito então este enquadramento, vamos então mergulhar numa das suas obras, do início, uma obra muito conhecida do início da sua carreira, pelas olhar e mão do nosso colega Luís Ângelo. Obrigado, Ana, pela excelente introdução e contextualização da vida de Goya. Boa noite a todos. Então, este é o quadro que nós iremos olhar com mais atenção, o quadro de Goya. É o Sacrifício à Vesta, e vamos apenas fazer um pequeno exercício, que é absorver o quadro, olhar para o quadro com atenção, deixar que o quadro deixe um bocadinho a sua marca em nós. E agora sim, acho que os segundos pelo menos
nós já observamos com alguma atenção. E qual é a minha proposta? A minha proposta é nós abordarmos este quadro em 3 fases. A primeira fase, eu vou-vos oferecer uma contextualização do quadro e uma descrição e até uma interpretação dele. Depois vamos olhar para este quadro num aspecto mais formal, em que vamos observar as diferentes características deste quadro e mencionar os principais estilos que nós encontramos refletidos nele e, finalmente, vamos mergulhar nos estilos em si para nós percebermos o seu impacto e como também podemos, por fim, absorver alguma coisa desses mesmos estilos. Então, o que é que nós observamos aqui, nesta cena? Eu vou-vos propor 3 diferentes interpretações para o que esta cena descreve. A mais simplista seria um sacerdote que está a celebrar um ritual do fogo dedicado à deusa Vesta. Para quem nunca ouviu falar na deusa Vesta, a deusa Vesta é uma deusa exclusivamente romana e é uma deusa que protegia o calor do lar, em particular o fogo do lar e o fogo da cidade também. Ou seja, era uma deusa muito da família. E, pelas outras figuras que nós podemos observar, também poderemos ajudar a caracterizar mais o papel da Vesta. Nós encontramos ali mais 3 figuras femininas, 2 das quais, pelas suas coroas, parecem-nos ser vestais. E as vestais eram sacerdotisas consagradas a Vesta, em que o seu sacerdócio ocupava cerca de 30 anos, elas eram induzidas a relativamente jovens, e por aquilo que eu pude investigar, dizia-se que os 10 primeiros anos eram de instrução, os outros 10 anos eram de ofício propriamente dito, e os últimos 10 anos eram de formação de uma nova geração de vestais. Um detalhe muito importante é que durante o ofício elas deviam permanecer virgens. De certa maneira, é como elas sacrificassem a sua fertilidade, o calor do seu ventre, em honra da deusa. Agora, uma segunda interpretação, que também podemos ler aqui, é basicamente a renovação do fogo da Vesta. Ou seja, anualmente, o fogo da Vesta era renovado pelas mãos do sumo pontífice, que neste caso seria, mais uma vez, o sacerdote que nós encontramos aqui com as vestes douradas. Um pequeno detalhe que me escapou. A ordem de Vesta era exclusivamente feminina. No entanto, na renovação do fogo, o sumo pontífice, que era o sacerdote máximo da Roma Antiga, fazia a renovação do fogo. E, finalmente, se calhar a interpretação mais interessante é aquela que será abordada mais tarde, pelas mãos da Débora. Nós estamos perante, basicamente, uma iniciação de uma vestal. E como é que nós sabemos isso? Ou podemos ler isto? Se vocês observarem, a figura feminina mais à esquerda não tem uma coroa e realmente está com um aspecto reverente perante o altar e a chama. Olhando assim, de uma forma muito básica, o que é que nós encontramos aqui? Um conjunto de figuras que estão representadas ao ar livre, perante um altar, que tem uma chama. Por detrás, o que é que nós encontramos? Um elemento muito interessante, que nós raramente associamos à Roma Antiga, que é uma pirâmide. Mas, na verdade, nós encontramos uma pirâmide em Roma. E essa pirâmide é a pirâmide de Caio Sestio, que basicamente é uma pirâmide que tem uma câmara funerária e ela encontra-se junto às portas de São Paulo e junto ao cemitério protestante. Pronto, aqui um pequeno detalhe que também ajuda a perceber como é que estes elementos foram aqui parar.
Feito esta pequena interpretação da obra, vou-vos contextualizar sobre a sua produção em si. Então, esta obra remonta a 1771. Como é que nós encontramos realmente uma pista que nos oferece a data ali no altar. No fundo do altar encontramos uma data, e creio que seja mesmo 1761, e depois o nome de Goya. O Goya era conhecido por o seu nome destas formas na sua produção. Como a Ana mencionou, esta obra insere-se no conjunto de obras de formato pequeno. Em particular, esta tem umas medidas que são 32,5 cm por 24 cm, portanto são obras relativamente pequenas. Estas obras foram produzidas durante a sua estadia em Itália, porque ele não recebia nenhuma bolsa para estar em Itália. E então ele produziu uma série de obras que eram fundamentalmente para a venda rápida, para se financiar, ou podiam ser encomendadas. E esta obra basicamente insere-se no conjunto que a Ana mencionou, e também se nota aqui a inspiração do trabalho de italianos, artistas famosos na altura, como por exemplo o Giambattista Tiepolo e Domenico Corvi. Vamos agora mergulhar no aspecto mais formal deste quadro em si. E o que é que nós podemos observar assim de uma forma rápida? E um pequeno parênteses, nós vamos explorar com mais calma, com mais atenção, os termos que eu vou mencionar agora, mas que não fazem muito parte da nossa dialética diária base. Então, este quadro apresenta uma composição equilibrada, que tem o foco central na ação de um sacerdote, basicamente, que presta um ritual em frente a um altar decorado. Mais uma vez, esta cena está representada agora sim, entre uns termos mais técnicos, num estilo académico e figurativo. Nós vamos explorar com mais atenção o que é o estilo académico, mas eu posso vos informar já de antemão que o estilo figurativo basicamente é uma representação realista das formas humanas, realista e idealista, ok? E nós vamos perceber que a forma idealista humana também se insere no contexto do estilo em que esta obra foi produzida. E, adjudante, também nós vemos o que é aqui pequenos toques de influência rococó. Ou seja, o estilo académico e as influências do rococó casam perfeitamente com a altura em que Goya produziu estas obras. Ou seja, ele estava em Itália, ele tinha tido uma formação académica, ou seja, o estilo académico era o estilo que predominava na altura nas academias, e a influência rococó tinha chegado à Itália via os artistas franceses. E é natural que durante a sua, como a Ana também mencionou, que ele tivesse entrado em contato com outras produções, com outros artistas, e tenha bebido dessas influências. Agora, qual é a minha proposta? Nós vamos observar com maior atenção, com maior cuidado, diferentes aspectos desta obra em si. E o primeiro foco será a organização em si desta cena. Então, o que é que nós podemos constatar? Que o altar e o fogo ocupam o lugar, o centro, praticamente o centro da obra. Há um pequeno desvio, e nós já vamos explorar melhor esse desvio, mas basicamente nós encontramos o altar e o fogo, e estes dois elementos servem como convergência visual. O nosso olhar assenta para o altar e para as chamas. Porquê? Porque realmente o altar e, obviamente, também o sacerdote estão iluminados pelo brilho do fogo, que contrasta, se nós observarmos com atenção, com o quê? Com o fundo. O fundo tem uns tons bem mais escuros. Agora,
Eu mencionei que o ponto central seria o altar. Mas o foco principal incide aonde? No sacerdote. Porque é ele quem faz a ação. Ok? E é o que realmente está mais próximo da chama. E, como tal, ele também está, como seguindo também os cânones da altura, e nós vamos explorar mais uma vez com atenção, ele está próximo, muito próximo do centro. Ok? Toda esta disposição, não é, ajuda a reforçar o equilíbrio da composição. Até porquê? Porque ele não está só. Ele está acompanhado por mais 3 figuras. As figuras femininas. Nós temos, em primeiro plano, temos aquela figura feminina à esquerda e temos as outras 2 mais recolhidas. O que é que isto faz? Isto cria tipo, assim, uma semicircunferência. E o que é que faz esta semicircunferência? Basicamente, conduz-nos para o centro. Ou seja, é mais outro elemento que guia o nosso olhar. Existe mais outra pista, que eu não vou mencionar agora, ok? Se calhar vocês vão descobrir com calma e com atenção, que nos ajuda a conduzir o olhar. Vou só enfatizar os elementos secundários, que são as 2 vegetais que estão ali, aquelas figuras mais ou menos que estão no centro, por trás, não é? E a pirâmide. O que é que isto faz? Traz harmonia, ajuda a trazer a harmonia, ou seja, é como o nosso olhar fosse equilibrado, não só pela complexidade das figuras, que se apresentam em primeiro plano, mas também gradualmente pela simplificação das vegetais, depois pela pirâmide em si e finalmente pelo fundo, que se torna, diria, mais opaco, que é um arvoredo bem escuro e depois aquele céu meio nublado lá no canto. O que é que isto faz? Isto faz um contrapeso, não é? Nós temos toda uma complexidade à nossa frente e esta complexidade não é, se repararem nos detalhes que nós encontramos nas figuras, em contraste com a simplicidade que nós encontramos nos planos mais a fundo. Reparem só que isto foi propositado, não é? Mas ajuda-nos a ler a obra. Traz-nos, facilita a nossa leitura e a nossa interpretação. E são coisas que nos escapam, são, de certa maneira, invisíveis. Mas transmite-nos logo determinadas sensações. E estas sensações são propositadas e esta leitura que nós temos também é facilitada e, de certa maneira, é conduzida, é propositada, não é por um acaso. Okay? Agora, outros detalhes que são importantes que nós devemos dar ênfase é a iluminação e a cor. Nós sabemos que a luz é dirigida e assenta principalmente aonde? Obviamente, no altar e nas figuras principais. O sacerdote, em particular, pelas suas vestes, com os tons amarelos e dourados, que contrastam com a figura feminina à esquerda, que tem tez branca e verdes frios. Mais uma vez aqui um equilíbrio que é obtido através da conjugação de opostos. Por sua vez, desculpem, passei a mais, ainda não domino a tecnologia totalmente, desculpem. No que toca às figuras em si e às poses, mais uma vez, o sacerdote domina a cena, porque é ele que conduz a ação, não é? E, em segundo plano, encontramos as figuras femininas. E nós sabemos que elas estão num plano secundário, porquê? Porque elas têm uma postura mais passiva. Se observarmos bem, as duas figuras femininas, as vegetais, propriamente dito, estão mais atrás, mais recolhidas, as próprias vestes são num tom mais escuro. Por sua vez, nós reparamos que a figura feminina da esquerda tem uma postura mais de reverência, de contemplação, de observação. Nós imediatamente construímos uma história, ou a própria disposição das personagens, não é? Ajuda-nos a criar esta história.
Para terminar esta análise, o que é que eu vos vou falar? Eu vou-vos falar sobre a perspectiva e o espaço. Como é que é conseguida? Nós observamos que, em primeiro plano, temos o sacerdote e aquela figura feminina à esquerda. E, digamos que o plano distende-se em profundidade através do quê? Daquelas duas figuras das vestais, que estão mais escolhidas, mais atrás, depois da pirâmide e, finalmente, do arvoredo e do céu. Ou seja, a conjugação disto, o que é que oferece-nos uma maior profundidade, não é? E se repararem, a simplicidade dos elementos atrás, em fundo, perante o que nós encontramos em primeiro plano, realmente conduz-nos a uma interpretação de reverência, de sacralidade do momento que está a ocorrer em primeiro plano. Agora, só dois pontos assim mais técnicos que vale a pena atender. Vou usar uma palavra esquisita, eu desconheci esta palavra, portanto, drapejamento. Não sei se vocês conhecem esta palavra, drapejamento, mas basicamente drapejamento são as dobras que as vestes produzem. E reparem que estas dobras são bastante detalhadas, reparem só, e caem de uma forma natural. Há uma certa naturalidade. Nós olhamos para as dobras das vestes e nós não questionamos, aceitamos com naturalidade. E não é só isso, elas ajudam, conferem maior tridimensionalidade, além da naturalidade, conferem também maior tridimensionalidade às figuras que são apresentadas. Finalmente, outro detalhe que eu quero acentuar é o altar, que está decorado com elementos que rapidamente nos remetem à antiguidade clássica e depois, se observarem com atenção, as chamas, não é? Estão feitas com pinceladas muito rápidas, muito vivas e quentes, que conferem o quê? Dinamismo. Não é? Nós olhamos e, sim, o fogo, aquilo é um fogo, está vivo, está em movimento. Agora, para fechar esta parte da composição e estrutura, o que é que este quadro nos ajuda a captar, essencialmente? A solenidade deste momento. Fixa este momento, nós observamos este momento, este ritual, independentemente da sua interpretação, e nós ficamos com o que é dentro de nós? A reverência, a solenidade que estas personagens tinham e chega até nós, nos toca. E é rapidamente nós percebemos como a expressividade de um quadro, quando nós atendemos, quando nós mergulhamos nele, nos toca e nos move. Se depois vocês quiserem adorar a Vesta, por favor, adorem em casa, até porque Vesta é a deusa do lago, basicamente. Portanto, agora, mais outra por falar em Vesta, e é muito, muito engraçado, onde é que está a Vesta aqui? Não está. Eu falei Vesta, não está a Vesta. Ou seja, a ausência da Vesta em si, não é? da divindade em si, da representação, remete para outro fator importante, que é o simples ato, que é tão humano como a adoração. Ok? Ou seja, a conjugação destes elementos ainda aprofundam mais aquela capacidade que os humanos têm de adorar algo sem uma representação física. Ok? Agora vamos mergulhar, assim, nos estilos propriamente ditos que informam esta obra.
Então, eu já mencionei, basicamente o que nós encontramos aqui é um estilo académico e figurativo, com leves toques de rococó. A minha proposta é, vamos conhecer um bocadinho melhor o que são estes estilos e, de certa maneira, são importantes. Eu sabendo que está aqui uma professora de artes, a professora, se no final, se eu disser alguma gafe, pode falar comigo à parte, ok? Eu não sou perito em arte, mas estou disposto a aprender mais e melhor. Então, relativamente ao estilo académico, o estilo académico era um estilo muito favorecido no século XVIII e era particularmente empregue para conceber cenas do foro mitológico, histórico ou religioso. Nós realmente encontramos aqui o contexto, né? Isto é um quadro, quanto mais não seja do foro religioso ou mitológico, e nós sabemos que este quadro, além de Goya, da influência de Goya, participado do século XVIII, nós sabemos que é um estilo académico. Porquê? Porque a sua composição é clássica, existe uma clareza da narrativa e existe também uma idealização das formas humanas. Isto eram tudo princípios em que a arte académica se baseava. E agora vocês perguntam-me bem, Luís, mas o que é que são esses princípios em si? E como é que eles se espelham sem ser nesta obra? E é isso e essa é a minha proposta, é eu explicar-vos um bocadinho destes princípios, ok? E porque é que são importantes. Então, o primeiro princípio que eu mencionei é a composição clássica ou equilibrada. Então, qual é o foco, ou qual é a essência de uma composição equilibrada? Basicamente, uma composição equilibrada é uma composição que o principal objetivo é oferecer a harmonia. A harmonia dos elementos dentro de uma obra. E realmente é o que nós fazemos. Eu vou ser chato porque eu vou repetir várias vezes a palavra harmonia. Porque é uma palavra que realmente é uma das essências desta obra e deste estilo. E esta harmonia visa principalmente criar estabilidade visual e uma sensação de ordem. E estes dois conceitos eram muito importantes ou eram muito apreciados na altura. Por isso é que nós encontramos estes conceitos em tantas obras de arte nesta altura. Até porque, mais uma vez, eram os estilos predominantes na academia. Agora, este estilo vai beber a uma fonte muito antiga. A antiguidade clássica. Ok? Basicamente é um resgate de princípios da antiguidade clássica. E obedece a um conjunto de características. Uma das características é o quê? A distribuição simétrica ou assimetricamente equilibrada. E nós vamos ver como é que se espalha aqui. Então, o que é isto da distribuição simétrica ou assimetricamente equilibrada? Basicamente os elementos da cena estão organizados de uma tal forma que evita que um lado da pintura pareça resvalar, ou pareça mais pesado, ou esteja em excesso, em detrimento do outro. Ou esta harmonia pode ser conjugada quando nós temos uma disposição assimétrica, ou seja, em que o equilíbrio é obtido de uma forma sutil. Na minha opinião, o que nós encontramos aqui é uma distribuição assimétrica. Porquê? Porque o peso, né? nós encontramos o sacerdote e o altar próximo, eles não estão no centro da peça. Não obstante, eles estão um bocadinho à nossa direita para, de certa maneira, equilibrar. O que é que nós encontramos? Encontramos a figura feminina à esquerda. Okay? Isto é um balanço muito subtil.
Goya irá explorar este equilíbrio assimétrico e se calhar romper com o equilíbrio assimétrico em obras futuras. Mas, pelo menos, nós podemos encontrar este espelho aqui. Por outro lado, uma das características da composição equilibrada é a hierarquia visual. E como é que se obtém a hierarquia visual? Vocês perguntam muito bem. É muito simples. Nós vamos centrar na obra o elemento principal, seja ele o protagonista, seja ele a ação da cena. E como nós vemos, aqui neste caso, nós temos muito próximos do centro o altar e o sacerdote, apesar de não estar centrado. Existia também outro conceito que também pode ser emprego, que é para a hierarquia visual, que é a regra dos terços. Não sei se já ouviram falar na regra dos terços. E é uma regra muito simples que nós podemos empregar nas nossas fotografias para as redes sociais e não só, que basicamente consiste em dividir a cena numa grelha de 3x3 e o objeto da cena fica ou num retângulo à esquerda ou num retângulo à direita. Basicamente é como fosse o jogo do galo e nós pomos o assunto, ou o foco, ou o objeto principal, ou à esquerda ou à direita, enquanto os restantes quadrados ficam mais livres. Ok? E acreditem em mim que resulta. Finalmente, outro elemento muito importante da composição é o quê? É clareza narrativa. Realmente só depois de investigar isto e olhar para o quadro é que eu percebi que realmente há uma narrativa. Muitos quadros, pelo menos quadros antigos, nós conseguimos perceber que pode haver uma história, pode haver uma narrativa. E em contraste com o que nós encontramos atualmente, E o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos rapidamente, nós percebemos a maneira como os elementos estão dispostos, os diferentes elementos estão dispostos, nós rapidamente conseguimos interpretar, conseguimos ler, conseguimos ser uma história. Ok? Isto é propositado. E este arranjo, não é? A nós, como espectador, o que é que nos vai surtir? Além de uma mais rápida compreensão da cena, vai-nos conduzir ao olhar. E reparem só como esta peça nos conduz ao olhar de duas maneiras. Estas são as minhas propostas. A maneira, por uma orientação vertical, é pela pirâmide. A pirâmide ajuda-nos a balizar no centro da ação, que é o sacerdote e o altar. A nível horizontal é pela disposição dos personagens. Ou seja, como estão à volta semicircularmente, à volta do altar, reparem como nós, mais uma vez, como eu disse inicialmente, nós seguimos as personagens para o centro, mas também somos conduzidos pelo seu olhar. Se nós observarmos o olhar delas, elas estão a olhar praticamente todas para o altar. E nós rapidamente percebemos a essência deste quadro. Agora, vamos falar noutro pilar do estilo académico, que são as proporções clássicas. O que é isto das proporções clássicas? Basicamente, as proporções clássicas referem-se à ideia, não é? Que as partes de uma figura, tipicamente humana, devem estar numa relação harmoniosa com as outras e com o todo. Mais uma vez a palavra harmonia. Então, esta ideia remonta à antiguidade clássica e foi originalmente desenvolvida por artistas e filósofos da antiguidade clássica, como, por exemplo, Policleto, que ajudaram a estabelecer princípios e regras matemáticas para a criação do que se chamariam figuras esteticamente perfeitas. Okay?
E o que é que são as características destas figuras esteticamente perfeitas? Então, a primeira característica é a simetria. Está provado cientificamente que nós consideramos mais belo aquilo que é simétrico. E realmente, como é que nós vemos aqui? As figuras humanas ou os objetos são representados de uma forma simétrica e equilibrada. Por outro lado, existe um cânone que foi estabelecido por Policleto de proporções, ou seja, é um sistema de proporções ideais para nós concebermos um corpo humano e como, por exemplo, uma das regras é a altura ideal de um corpo humano deveria ser cerca de 7 a 8 vezes a altura da cabeça. Isto é um exemplo. Por outro lado, mais uma vez, a palavra harmonia como um princípio que basicamente todas as partes da figura ou da composição estão em equilíbrio matemático. E este equilíbrio matemático, o que é que nos traz? Traz-nos um sentido de ordem à obra, de perfeição. Agora, eu já vos dei bastantes conceitos. Como é que nós vemos nesta obra? Já tivemos a observar exemplos. Ou seja, nós rapidamente percebemos pela sua execução, não é? Neste quadro, que existe bastante rigor técnico e que existe uma representação clara de uma cena. Por outro lado, nós vemos aqui neste quadro é que as figuras humanas possuem também proporções naturais e harmoniosas. Ou seja, não há exageros, não há nada que seja disforme. Por outro lado, mais uma vez, nós temos a representação realista das formas humanas, que ajuda-nos a construir esta história e, portanto, nós temos um foco narrativo. Isto, o que é que nos traz? Mais uma vez, traz-nos aquilo que eu mencionei há pouco. Traz-nos uma maior facilidade de leitura no que toca ao sentimento que esta obra nos quer transmitir, que é a solenidade do ritual. Nós conseguimos mergulhar, conseguimos fazer rapidamente parte desta obra, se assim o quisermos. Agora, vamos falar rapidamente das influências do Rococó. E eu não vos maço mais com esta aula de arte. Pode estar a ser interessante, ok? Pronto. Então, como é que nós encontramos aqui as influências do Rococó? Muito simples, muito simples. Na suavidade das linhas, e nós, se observarmos as figuras femininas, há uma certa graciosidade nelas, as curvas também são bonitas, os seus gestos, os seus pequenos gestos, até as próprias dobras das vestes. Isto remete muito ao Rococó. Por outro lado, mais uma vez, as figuras não estão rígidas, não, estão numa disposição natural. Existe uma certa delicadeza. Agora, no que toca a estas figuras, não é? Como nós temos graciosidade, uma postura serena, até o próprio jogo de luz que nós encontramos aqui, de luz e sombra nas próprias vestes, se repararem, por exemplo, aqui no sacerdote, não é? Nós temos uma parte particularmente iluminada pelo fogo e temos a outra cá em baixo, mais próxima do altar, assim mais escura. Tudo isto, não é? Dá-nos uma sensação de fluidez, de delicadeza. E mais uma vez, isto são traços do Rococó, que nós também podemos ver pelo contraste. Mais uma vez, os dourados e os frios, como nós encontramos seja naquelas vestes, os verdes frios, como também os fundos. Para fechar esta análise formal desta obra, nós encontramos aqui um casamento muito bonito de dois estilos, não é? Que rapidamente, quando nós observamos com atenção, nos transmitem o que estas personagens
sentem a reverência perante o ritual, em particular pela figura à esquerda, e a solenidade, não é, com que este sacerdote presta no altar à deusa Vesta. E, mais uma vez, para este sentimento chegar até nós, nos contagiar, houve uma série de passos. E esses passos, ou princípios, mais uma vez, volto a mencionar, é o quê? A harmonia. E essa harmonia é conduzida, seja pelo estilo da academia, seja também entregue pela graciosidade que nós encontramos pelo rococó. Eu vou fechar então a minha parte e passo a palavra à Débora, que vai explorar os elementos simbólicos da obra. Obrigado. Ora, boa noite. Coube-me fazer esta parte da apresentação, fazer um pequeno preâmbulo, só para explicar que tudo o que eu hoje vou aqui falar é fruto da aprendizagem de diferentes dimensões da vida e, nomeadamente, e em particular, aquela que decorre aqui na Nova Acrópole. E, portanto, muitas das coisas que foram e que vão ser aqui mencionadas têm por base ou artigos, ou vídeos, ou, enfim, livros, que são recomendações que eu vou ouvindo aqui na Nova Acrópole e ideias com as quais vou contactando. À medida que eu for mencionando essas tais sugestões, eu depois vou colocando os nomes e no final, se depois alguém quiser aprofundar com mais detalhe, também posso partilhar. Antes de entrarmos propriamente na análise simbólica, só agradecer, e já que está filmado, aproveitar, agradecer à Vera, Capolas, que é membro e voluntário também da Nova Acrópole, nossa companheira, que solicitadamente nos respondeu ao pedido que fizemos dela poder fazer o tratamento das imagens como vocês veem aqui e que vamos usar para destacar diferentes objetos dentro da obra, o que nos facilita muito a nós o processo e para ela sabemos que foi, para além de ter sido bastante tempo, mas também foi um gosto imenso que ela partilhou essa alegria connosco. Portanto, fica o agradecimento também feito, em particular, à Vera Capolas. Começamos então com o elemento que vocês conseguem encontrar já destacado e que o Luís já mencionou em segundo plano, a pirâmide. Quando nós olhamos para ela, é verdade que não conseguimos identificar qual é que é o polígono que está na base, isto é, se trata de uma pirâmide triangular ou se trata de uma pirâmide quadrangular. Parece que neste momento só estamos a fazer distinções entre coisas que são um bocadinho irrelevantes, mas na realidade, vamos já explorar essa parte, vamos perceber que esta base define um bocadinho aquilo que é a compreensão simbólica que temos deste elemento. E nós já vamos explorá-lo. Parece-nos a nós que quando olhamos para a obra que esta pirâmide que aqui aparece representada é uma pirâmide quadrangular. Mas só parece. Ninguém sabe, está bem? Eu estou a dizer neste tom, mas eu também não tenho resposta final para isto. Historicamente, as pirâmides estão associadas a muitas civilizações. E esta associação aparece muitas vezes vertida para uma parte arquitetónica e vê-la espelhada dessa forma dentro dessas civilizações. Talvez a primeira que nos ocorra é a mais conhecida de todas, os egípcios. Os egípcios são conhecidos pelas suas pirâmides. Mas é verdade que também conseguimos encontrar estas pirâmides noutros sítios do planeta e noutras alturas também, vamos dizer, temporais. Nomeadamente, se formos até à cultura azteca, encontramos pirâmides. Na região da Mesopotâmia, encontramos pirâmides. Na China, também as conseguimos encontrar. E a verdade é que, como o Luís também mencionou há bocadinho, também existe essa referência em Roma. De uma forma geral, elas eram vistas como sendo túmulos para grandes figuras destas civilizações, precisamente pela forma que elas adquirem. Se nós olharmos com cuidado e observarmos com cuidado esta figura, percebemos que este formato que liga a base da pirâmide à terra, quase num sentido vertical, e vou tirar o quase e vou dizer num sentido vertical, até ao vértice, e fazendo essa ligação, sendo um facilitador da comunicação entre o céu e a terra, seria um elemento, um objeto, então, que seria promotor desta ligação entre estas dimensões
mais, vamos dizer, profanas e sagradas. E, portanto, o objeto ideal para ser a última morada de grandes vultos destas civilizações. Isto é uma ideia geral, porque na realidade há outras ideias que também surgem quando nós pensamos nas pirâmides. E há quem as associe a locais sagrados, a templos religiosos onde eram realizados diferentes rituais religiosos e que serviriam então, precisamente também pelo seu formato, para promover essa ligação entre céu e terra de uma forma muito mais fácil, muito mais suave, digamos assim. Se nos focarmos, por exemplo, no que dizem os textos do Antigo Egito, como os textos das pirâmides ou ainda no corpo hermético, conseguimos perceber que para eles, quando nós falamos de pirâmides, estamos a falar de uma representação física, de um objeto que é representado fisicamente, mas que esta representação é exatamente uma tentativa de explicar aquilo que seria o modelo de evolução do ser humano. Quase que como uma materialização dessa ideia de evolução humana. Há um artigo no site da Nova Acrópole que se chama As 4 Faces da Pirâmide, onde isto é amplamente explorado e no qual eu fui retirar estas ideias, que são ideias com as quais nós vamos contactando em diferentes momentos na escola. E então, nesse artigo, esta ideia de evolução humana é amplamente explicado. E como? Dizendo-nos então que a evolução humana pode estar representada na pirâmide, sendo que qualquer um de nós, de acordo com a sua natureza, poderia escolher as 4 arestas da pirâmide, sendo ela uma pirâmide quadrangular, para percorrer essas 4 arestas até chegar ao vértice. Que arestas seriam estas? A arte, a religião, a ciência e a política. E o que é que seria este vértice? O arquétipo de ser humano. O caminho para onde nós queiramos andar. E na realidade não existe nenhuma aresta que seja superior à outra, o que interessa é que essa escolha seja feita de acordo com a natureza de cada um. Percebemos também que à medida que esse caminho é feito, isto é, à medida que esta aresta é percorrida, não só existe uma aproximação ao vértice da pirâmide, portanto ao arquétipo, à sua natureza mais verdadeira, vamos dizer assim, mas também existe uma aproximação com as outras arestas da pirâmide. E isso também é possível de observar. E, portanto, esta ideia de pirâmide como sendo uma aproximação à natureza do ser humano. Isto é, se olharmos para ela como sendo uma pirâmide quadrangular, okay? Com um polígono na base, que seria um quadrilátero. Se nos focarmos na parte etimológica de pirâmide, conseguimos encontrar 2 raízes. Uma grega, que é piramis, e piramis teria ainda raiz numa outra palavra que seria pir, e que significa fogo, associando a pirâmide ao formato de fogo, porque este fogo, este formato da pirâmide lembrar-nos-ia uma chama que também ela seria vertical. E é interessante esta relação porque Platão, na sua obra Timeu, a determinada altura, explica-nos, vai-nos identificar diferentes sólidos, que depois ficam conhecidos como os sólidos platónicos, e vai-nos identificar a pirâmide, mas a triangular, portanto uma pirâmide com uma base triangular, constituída por triângulos todos iguais e todos eles com os lados com as mesmas medidas. Portanto, uma pirâmide com triângulos equiláteros, aquilo que nós conhecemos como tetraedro. E então, este formato, este sólido platónico, o tetraedro, seria uma representação para Platão deste elemento que é o fogo, relacionando então com esta origem etimológica da palavra grega, pir. No entanto, se olharmos para a origem egípcia, e ela também existe, porque na realidade as pirâmides são anteriores aos gregos, vão até aos egípcios, daquilo que nós conhecemos, este termo poderia ter a raiz em mer, ou mr, que pode ter o significado de lugar de ascensão, ou lugar elevado, o que nos faz ir até à primeira pirâmide que nós falávamos, a pirâmide quadrangular. E é interessante porque, independentemente de estarmos a falar de uma pirâmide quadrangular, de uma pirâmide triangular, conseguimos encontrar aqui um simbolismo para ambas que nos parece interessante de deixar partilhado. Vamos focar então a nossa atenção agora noutro plano da obra, nomeadamente as pessoas. O Luís já falou, mas eu vou fazer uma breve contextualização das pessoas que nós observamos.
Começamos com estas três representantes do sexo feminino e, como a Ana Catarina também disse, dado que este quadro se chama Sacrifício à Vesta, tudo nos leva a acreditar que aqui temos representadas vestais. E quem eram as vestais? Estamos a falar de uma ordem religiosa exclusivamente feminina, de Roma Antiga, e que tinham por principal dever zelar pelo fogo sagrado, um fogo que se encontrava no templo da deusa Vesta. E era assim o seu culto. Entre outras tarefas que elas tinham que cumprir, esta seria a principal. Diz que as vestais eram tão antigas quanto a própria Roma. Acredita-se que o fundador de Roma, Rómulo, seria filho de uma vestal. Portanto, quase como se elas fossem primeiro, ocorressem as vestais e depois Roma viesse a seguir. Falando da deusa que elas cultuavam, o Luís também já falou, mas falar um bocadinho só rapidamente sobre ela, Vesta seria a deusa do lar e do fogo. Ela seria o equivalente à deusa grega Héstia, e se nós olharmos para a palavra Héstia, também é interessante percebermos como é que ela se forma, porque ela resulta da composição de duas palavras. Uma que significa em ou dentro e a outra que significa casa ou lugar de reunião. Então, quando nós juntamos estas duas com a associação ao fogo, percebemos que, na realidade, quando nós estamos a falar desta deusa, estamos a falar de algo muito íntimo que é gerado à volta do fogo. Algo muito sagrado, se quisermos. Vesta teria como função zelar, então, por este fogo sagrado. Um símbolo da pureza, da força, da vitalidade e da imortalidade do próprio Império Romano. Por isso é que, quando nós falamos deste culto que estas sacerdotisas praticavam, este zelar o fogo era fundamental, porque se o fogo se apagasse, significava que alguma coisa não estava certa, que alguém não estava a cumprir o seu papel e, acima de tudo, era um mau augúrio para o Império Romano. Porque lá está, simbolizava esta força, vitalidade e imortalidade do Império. Vesta era uma deusa virgem, porque esta virgindade estaria associada com pureza. E a pureza do fogo era a pureza da deusa, e a pureza da deusa era a pureza do fogo. Ambos estavam intimamente ligados. E nesse sentido, então as suas sacerdotisas, as vestais, seriam iguais à sua patrona, se quisermos chamar-lhe assim. E, portanto, também elas tinham esse voto de virgindade e castidade durante o tempo em que praticavam este sacerdócio. Vesta era considerada a mais pura de todas as divindades. Se nós voltarmos às vestais, como disse também há pouco o Luís, e referiu esta ideia, elas eram esta ordem, então constituída por virgens que zelavam pelo fogo no Templo de Roma, e elas eram escolhidas pelo Pontifex Máximo, pelo Pontífice Máximo, entre as minas das famílias nobres, entre os 6 e os 10 anos de idade. Eram reconhecidas dentro da cidade de Roma, gozando de um estatuto diferente dos restantes romanos, incluindo as próprias mulheres, e tinham uma quantidade de estatuto diferente dos restantes. Esta ideia também é interessante e depois pode ser um bocadinho mais aprofundada. Eu, para trabalhar esta parte das vestais, utilizei um artigo também da membro e voluntário da Nova Acrópole, Carmen Morales, que se chama As Vestais e o Fogo Sagrado de Roma, que conseguem encontrar no livro Sacerdotisas para a Paz. Se preferirem uma forma mais interativa, se quiserem, de ver este conteúdo, também está no canal da Nova Acrópole Portugal um vídeo explicativo exatamente desta ideia que está vertida no artigo. E, portanto, a Carmen aí faz um aprofundamento muito grande destas ideias. Continuando então, só para terminar, como o Luís também referiu, as vestais tinham então um período de sacerdócio de 30 anos e após este cumprimento do dever, elas poderiam integrar a sociedade e poderiam inclusive criar família e gerar descendência. Continuando com as pessoas, observamos este senhor que, ao que tudo indica, nós não sabemos, poderá representar o tal Pontífice Máximo. Sendo uma ordem religiosa, as vestais teriam alguém a quem responder. E esse alguém a quem responder seria então este Pontífice Máximo, que era o responsável pelas diferentes ordens religiosas romanas, incluindo a das próprias vestais. Ele era o responsável pelos rituais de iniciação de cada vestal e também, como mencionado já anteriormente, pela renovação do fogo sagrado. Portanto, estas três personagens, como três vestais,
e o Pontífice Máximo, talvez nos possibilitem a interpretação de que estamos aqui num ritual de iniciação de uma destas vestais. São importantes, Luís? Claramente vemos que esta vestal, como também já foi mencionado, apresenta uma postura diferente das outras duas, que têm uma postura muito mais recolhida e já com uma outra atitude perante o próprio fogo, e talvez seja então esta primeira vestal que esteja a ser iniciada, e daí a presença deste Pontífice Máximo na pintura. Vamos então ao último elemento que aparece aqui destacado. Nós já falámos muito de fogo, enquanto elemento físico, enquanto elemento quase de fogo sagrado, como se fosse algo mais místico, e vamos tentar clarificar um bocadinho esta ideia. Este elemento, o fogo, é historicamente muito importante para nós enquanto humanidade. Acho que isto é mais ou menos consensual para todos. A partir do momento em que surge o fogo, existe uma possibilidade, uma quantidade de possibilidades que se abrem para nós enquanto humanidade. O facto de podermos cozinhar alimentos, que desenvolveu uma quantidade de questões biológicas que nos permitiu um avanço relativamente àquilo que nós anteriormente seríamos. O facto de podermos realizar atividades em período que não fosse o período solar também nos abre uma quantidade de possibilidades que até então não temos, e portanto é perfeitamente natural que o fogo, enquanto elemento físico, e depois assumindo também uma outra dimensão, fosse cultuado. E esta dimensão sagrada ou divina pode ou poderá ter origem nesta importância que nós, enquanto humanidade, conseguimos reconhecer. Já mencionámos que para Roma ele é efetivamente muito importante, temos uma deusa exclusivamente dedicada a este elemento, mas se formos a diferentes regiões, também conseguimos encontrar isso. Por exemplo, se formos até à Índia, conseguimos observar que Agni, o deus do fogo, também é amplamente cultuado, principalmente em momentos de rituais sagrados. E da Índia destacamos um épico, também ele muito conhecido, o Mahabharata, onde nós encontramos Draupadi como sendo uma representante do sexo feminino e que é a mulher dos 5 Pandavas. Ela, entre as muitas qualidades que personifica, ela personifica também a pureza e a virtude. E esta pureza e virtude porque ela é filha do fogo sagrado, filha de Agni. Portanto, esta ideia do fogo como sendo um elemento primordial e essencial para qualquer civilização está muito presente em diferentes civilizações. Este é um exemplo só. Se nos focarmos na raiz etimológica da palavra fogo, que também o podemos fazer, conseguimos encontrar também 2 possíveis origens. Uma latina, da palavra focus, que poderia significar lareira, foco ou lugar onde se acende o fogo, relacionando então com a parte do centro, o ponto central, pois o fogo era o núcleo de todas as atividades de qualquer casa romana. Não foi mencionado, mas menciono agora. Todas as casas romanas também teriam um fogo, um pequeno fogo que alimentariam diariamente na sua casa, quase como à semelhança daquilo que acontecia no templo de Vesta, e portanto para eles esta importância também era vista no cotidiano. E este elemento central que o fogo assume não é o centro por estar literalmente no centro da casa, isto é, à mesma distância de todos os pontos, como nós falamos, por exemplo, quando falamos de circunferências, mas sim por ser essencial, por ser fundamental. Se quisermos, por ser o coração de toda a casa, de onde pulsa toda a energia, no sentido mais amplo da palavra que possamos empregar, e de onde parte toda a vida. E o fogo seria então esta visão que poderíamos ter. Se formos até à raiz grega, então fogo teria a raiz de pir, que se vocês recordarem de há uns minutos atrás, pir era também a raiz de pirâmide. O que nos estabelece aqui uma relação muito interessante entre estes 2 elementos. Eles, no grego, têm exatamente a mesma raiz etimológica. Simbolicamente, o fogo é frequentemente associado à transformação, à purificação, à energia vital. Uma ideia que está presente em muitas civilizações, em diferentes doutrinas que consigamos encontrar. Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica, tem um artigo que nós conseguimos encontrar na revista Fênix, que se chama A Cruz e o Fogo, onde explora o simbolismo destes 2 elementos.
e a determinada altura diz-nos que o fogo é uma representação do Sol. E ao ler isto, imediatamente isto remete-nos para a ideia da caverna platónica. Se nós nos recordarmos daquilo que Platão descreve na sua alegoria da caverna, a determinada altura ele coloca uma fogueira no início da caverna, portanto à entrada ou à saída, como queiramos olhar, e essa fogueira serve não só para iluminar todas as sombras que estão a ser projetadas na parede, mas também serve, e diria eu, esse é o principal objetivo, a minha interpretação, para representar o Sol. E Platão explica-nos a determinada altura também isso. O fogo presente na caverna é uma representação do Sol que nós conseguimos encontrar. E o que era o Sol para Platão? Aquilo que nós encontramos fora da caverna. O Sol seria uma representação daquilo que é o arquétipo primeiro e último para Platão, que é o bem. A ideia mais alta que conseguimos conceber. Aquilo que nós melhor conseguimos conceber e não conceber. Aquilo que seria o auge de tudo aquilo que nós possamos pensar. E como essa ideia é tão difícil de atingir para nós, Platão tenta-nos explicar essa ideia através deste elemento que é o Sol. E faz esse Sol presente também na caverna. Sendo que a caverna tem múltiplas interpretações, se nós olharmos para ela como podendo ser, por exemplo, a nossa vida cotidiana, todos nós estamos a fazer um esforço para ir saindo da caverna, esse Sol presente na caverna por meio do fogo é também uma representação que Platão nos deixa desta ideia de haver sempre uma centelha divina, uma parte divina que está presente mesmo na escuridão. E que essa ideia acaba por nos ajudar dentro da caverna a encontrar a saída e a orientar-nos para sair. Porque, na verdade, a saída da caverna acontece de forma vertical. E, em jeito de conclusão, nós observamos que todos estes elementos, a pirâmide, as pessoas e o próprio fogo, são uma representação, do nosso ponto de vista, como é óbvio, do único elemento que aqui está, que seria o fogo. Não como elemento físico, mas sim como uma substância de cariz espiritual, transmutador, uma ligação entre plano material e um plano mais subtil. Talvez por isso, por esta ideia, nós consigamos entender e possamos interpretar que se trata sim de um ritual de iniciação, novamente, do nosso ponto de vista, de uma destas vestais. Dizem-nos também os ensinamentos esotéricos que a iniciação é o caminho vertical que une a base da pirâmide ao seu vértice, sem precisar de passar pelas arestas. Então talvez por isso também esteja ali representada esta pirâmide, porque esta vestal, percorrendo esse caminho de iniciação, não vai percorrer as pirâmides, as arestas da pirâmide, vai percorrer sim um caminho vertical. E tal como o fogo, este caminho vai haver uma quantidade de provas que vão acontecer, mas este caminho é um caminho, lá está, ascendente, em direção ao este arquétipo último, do bem. Sempre na procura do mais alto, mesmo que exista uma quantidade de movimentação que possa acontecer. Da mesma forma que quando nós ligamos um fósforo, ou passamos um fósforo numa caixa e fazemos diferentes movimentos com o fósforo e percebemos que por muito que o movimentemos, a chama vai sempre vertical, este também podia ser uma interpretação para esta iniciação. Independentemente da movimentação, independentemente de tudo o que são fatores externos, há qualquer coisa dentro que está a puxar e a verticalizar. E isto seria então esta ideia, novamente, do nosso ponto de vista, que poderia estar aqui presente. Assim, já em jeito de conclusão, todo este quadro, a todo momento, nos lembra que, através dos elementos presentes, existe uma necessidade muito grande de preservarmos o nosso fogo interno, aquilo que poderíamos chamar como o nosso fogo sagrado. Uma espécie de filho do sol que conseguimos encontrar dentro de nós próprios, uma representação do mais elevado. E como é que conseguimos fazer isto? E o quadro responde-nos por meio daquilo que é o seu título, através de um ato sacrificial. E o que é isto, um ato sacrificial? Um ato sacrificial é um ato de generosidade que, depois de ser praticado, nos traz uma calma e uma tranquilidade, porque esta calma e esta tranquilidade estão orientadas, ou o ato está orientado para aquilo que somos nós próprios, aquilo que é a nossa natureza, aquilo que é o nosso arquétipo último, aquilo que é o vértice da pirâmide e, no fundo, aquilo está a orientar-nos para aquilo que é a unidade, para aquilo que é o todo. Porque, afinal,
quando nós caminhamos ao encontro de nós próprios, caminhamos também ao encontro daquilo que é a unidade, ao encontro daquilo que é o todo. E por isso, quando percorremos a pirâmide, independentemente da aresta que escolhamos, à medida que nós nos aproximamos do vértice, também nos estamos a aproximar das restantes arestas. E este estado de sacrifício, então, torna a pessoa mais luminosa. Invariavelmente torna a pessoa mais luminosa. Resultado desse fogo que está a ser queimado. Porque sempre que existe este ato de sacrifício, alguma coisa tem que ser queimada. No final, ninguém vai sentir um peso, ninguém vai sentir que foi puxado para trás, que aconteceu algo que não era suposto. Bem pelo contrário, vai sentir sim que se abriu mão de qualquer coisa, mas que esse abrir mão de qualquer coisa, no final, aproximou-me de mim própria, aproximou-me da minha natureza e aproximou-me do todo, aproximou-me da unidade, do vértice. Acreditamos nós também, de acordo com aquilo que a Ana Catarina também nos explicou, que o próprio Goya possa ter tentado isto durante a sua vida. As diferentes expressões artísticas que nós fomos vendo dos diferentes momentos dele fazem-nos pensar que, em todo o momento, ele não abdica daquilo que ele é, ele não abdica daquilo que é a sua natureza, mesmo que essas expressões às vezes não nos pareçam assim tão belas, mesmo que essas expressões às vezes possam remeter para um lado mais sombrio, mais lunar. Mas afinal isso é também ser humano. E ele ao fazer isso, talvez, digamos nós, se calhar fazendo um uso de linguagem, não estaria nunca a abdicar daquilo que seria o seu fogo interno, daquilo que seria o seu fogo sagrado, daquilo que o verticaliza. E terminamos, portanto, esta apresentação em modo de provocação. Quantos de nós estamos dispostos a fazer sacrifícios para alimentar esse fogo sagrado dentro de nós? Para nos aproximarmos de nós próprios, do vértice dessa pirâmide. Muito obrigada.